Espírito de Deus vem sobre nós, com a tua graça nos arrasta a tua voz. Espírito de... Bom dia, Flávia, bom dia, Irineu Silva, bom dia também aos irmãos aqui do Propedêutico que nos ajuda também a manter esse trabalho de evangelização no ar. Abraçando também você, ouvinte do Clube da Paz, hoje nós continuaremos a meditar um pouco sobre o primeiro mandamento da lei de Deus. Nós falávamos que esse Deus verdadeiro e único, que nos ama primeiro, nos dá graça também de amá-lo. Hoje nós iremos falar ainda sobre a caridade, a esperança e a fé de forma muito rápida, sabendo que essas virtudes são graças que Deus vai nos dando para melhor amá-lo, melhor amar o irmão. São virtudes chamadas virtudes teologais. Fala o seguinte catecismo no parágrafo 20, 95. As virtudes teologais de fé, esperança e caridade dão forma às virtudes morais e as vivificam. O que quer dizer isso? São essas virtudes que vão nos dando a graça para que os mandamentos da lei de Deus, que são a moral que nós chamamos, não sejam uma coisa morta em nós, uma coisa de obrigação, algo que pesa. Ou seja, eu vou à missa ao domingo porque é uma obrigação, porque é um peso. Não, não é dessa forma. Com essas virtudes, a virtude da fé, da esperança e da caridade, eu vou fazendo isso sabendo que eu estou fazendo algo que me leva a ter uma experiência com aquilo que é eterno. E mais do que com aquilo, com aquele que é eterno. Então isso vai nos vivificando, vai nos dando uma vida nova, vai gerando em nós um coração livre, livre para adorar a Deus. Mas eu queria me deter um pouco mais hoje, passando um pouquinho mais rápido por essas passagens da fé, esperança e caridade. Você pode procurar estudar melhor isso no parágrafo, deixa eu ver aqui, 20, 90, 20, 87 e 20, 94. Mas eu vou passar logo para os pecados contra os mandamentos da lei de Deus. O primeiro mandamento. Um dos pecados é o pecado da idolatria, que muitas vezes é muito mal interpretado por outras denominações cristãs. E hoje o catecismo vai nos indicando o caminho certo para nós entendermos quais são esses pecados contra o primeiro mandamento. Você vai ver uma lista: a idolatria, a incredulidade, a adivinhação, a magia, a irreligião, as superstições, o ateísmo, o agnosticismo e tantos outros pecados. Hoje vamos deter um pouco sobre a idolatria. A idolatria é você adorar a qualquer coisa ou a qualquer pessoa, a qualquer ser que não seja o Deus único e verdadeiro, o nosso Deus, que é o nosso Pai, o Deus uno e trino. Então, quando você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, isso se chama idolatria. Latria quer dizer adoração, e idolatria, adoração do ídolo, não adoração do Deus verdadeiro. Para os santos, nós não temos idolatria. Para os santos, nós temos algo que a igreja chama culto de idolia, culto de veneração, de respeito, de admiração. O culto de latria só é dado a Deus. E todo culto que não é dado a Deus e é usado a latria é uma idolatria. Ou seja, eu estou colocando a amizade, eu estou colocando uma pessoa, o meu pai, minha mãe, o meu filho, eu estou colocando o emprego, eu estou colocando um título de honra acima de Deus, e se chama o quê? Idolatria. Eu começo a colocar esse algo, esse alguém no lugar de Deus. E tantas vezes existem textos da Bíblia que são bombardeados para nós como se nos acusasse de nós católicos sermos idólatras. Quero aqui falar que tenho um grande respeito pelos nossos amados irmãos de outras denominações. Porém, é um grande engano falar que nós adoramos as imagens. Primeiro, a Bíblia deve ser entendida no todo. Eu não posso escolher uma parte da Bíblia e rasgar outras partes. Existe algo chamado haires, escolha, ou seja, heresia quer dizer haires, escolha, eu escolho uma parte. O que me interessa, eu vou pregar, e o que não me interessa, eu escondo debaixo do tapete.
Não é assim o catolicismo. O catolicismo, ele vê a Bíblia completa, olha o contexto e vai nos dar uma resposta diante daquele contexto de toda a Bíblia. Não vai usar um texto isolado. A palavra de Deus também não pode ser entendida somente como a Bíblia, como a palavra de Deus escrita. A palavra de Deus, ela é viva, ela é uma pessoa. Então, Jesus, vivo, ressuscitado, que passou pela cruz, ele é a palavra de Deus feita carne, que habita entre nós. Então, nós podemos entender que quando nós isolamos a Bíblia como a única fonte de verdade, nós estamos indo contra aquilo que Jesus quis. Porque no início da igreja, do cristianismo, existiam 3 fontes. A tradição escrita, que é a Bíblia, a tradição oral, que são os santos padres, que vai nos passar o início da nossa fé, são chamados pais da fé, os santos padres, e o magistério da igreja, que é formado pelos cardeais, pelos bispos, pelo Papa. Ou seja, é eles que vão nos ensinar de forma coerente e com segurança as verdades da fé. E um desses pontos é uma passagem que é citada para nós, Êxodo 20, versículo 4. Não farás para ti imagem nenhuma do que está sobre a terra, sobre as águas, e vai falando, vai proibindo qualquer tipo de imagem. Só que as pessoas usam esse texto fora do contexto, porque esse é Êxodo 20, versículo 4. No versículo 3 fala o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Só depois fala, não farás para ti imagem nenhuma de escultura. Ou seja, Deus está proibindo fazer escultura de ídolo, imagem de deuses falsos. Não terás outros deuses diante de mim. Então as imagens que nós temos, por sinal tem uma à frente de mim no momento, nenhuma dessas imagens de santos, de Maria e de Jesus, são para nós deuses. São para nós como setas que apontam para o caminho que é Jesus, o único caminho. São como sinais, luzeiros. É como alguém que está no caminho e aparece a placa a 50 quilômetros, a 80, ou então a placa cuidado, está em reforma. São placas que vão nos indicando o caminho verdadeiro, mas o caminho é único. Então os santos foram aqueles que experimentaram Jesus, experimentaram o amor de Deus, tiveram uma conversão radical, e ao olhar para eles, para as suas imagens também, nós podemos dizer: Senhor, Tu és capaz de transformar o mais pecador na pessoa mais humilde, mais simples, mais santa. Então as imagens na Bíblia, inúmeras vezes, elas são proibidas, mas sempre imagem de ídolos. Por exemplo, o Salmo 115, ele vai falando, continuando no Salmo 115, ele fala de ídolos. Por exemplo, o Salmo 115, ele vai falando, continuando no Salmo 115, ele fala em uma das suas partes: tem boca e não fala, tem nariz e não cheira, tem olhos e não enxerga, tem tato e não toca. E vai falando: são semelhantes todos aqueles que o fabricam e o adoram. Mas está falando aqui de quê? Imagens de ídolos. Não imagens que nós temos por amor, por respeito. E é um mandato de Deus na Bíblia fazer imagem. No mesmo livro de Êxodo fala, Êxodo 25, 18. O Senhor manda ser construído querubins de ouro e de ouro batido. Manda fazer palmares, flores, leões, bois, molduras no templo. Deus manda fazer. 1 Reis 6, 29, Deus manda fazer também. 1 Reis 7, 29, Deus manda fazer também. Êxodo capítulo 31, Deus vai falando. Êxodo capítulo 31, você pode ler o capítulo todo para entender o contexto. Êxodo capítulo 31. Deus vai falando que Deus derrama o seu espírito de sabedoria e de inteligência para fazer toda a obra de artesanato, de ouro. Ou seja, Deus está falando que Ele derrama o seu espírito para inspirar a construção da imagem. Se é algo contra Deus, como é que Deus vai derramar o seu espírito e inspirar? Claro que não. Nós também podemos perceber Números 21, onde Deus manda construir a serpente de bronze. E todos aqueles que olhassem, eles seriam curados da picada da serpente. Isso aconteceu no deserto quando o povo começou a reclamar de Deus. E
eles são castigados com picada de serpentes venenosas. Porém Moisés intercede e Deus manda construir uma serpente de bronze, e todo aquele que olhasse seria curado, simbolizando a nossa cura do pecado. E Jesus vai usar em João capítulo 3 esse simbolismo. E Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Ou seja, Jesus pega uma passagem do Antigo Testamento e faz analogia à sua morte, esse simbolismo. Então, foi uma passagem que ia simbolizar a morte de Cristo, Números 21. Porém, lá em Reis, o povo começa a adorar essa mesma serpente. Não mais veneram, mas adoram. E Deus se desagrada com isso e manda que seja quebrada. Ou seja, é muito claro, toda vez que na Bíblia o povo adora as imagens, Deus abomina. E todas as vezes que Deus manda fazer imagem, é para veneração. Deus não mudou de ideia. Ah não, Deus agora quer, agora não quer, agora quer, agora não quer. Não. Deus ele só tem uma palavra. Porém essa palavra tem que ser entendida pelo olhar, pelo ouvido da fé. Podemos também perceber que Jesus, o próprio Deus, ele ia ter esse cuidado. Por que era tão proibido o uso das imagens no Antigo Testamento? Porque o povo de Israel era cercado por muitos povos pagãos. O povo de Israel era monoteísta, ou seja, adorava um único Deus. Porém, os outros povos adoravam inúmeros deuses. E o Senhor, para os livrar dessa tentação, ia educando a eles não fazerem imagens, só nos momentos que Deus mandava. Em poucos momentos, mas são mais de 11 citações bíblicas que Deus manda fazer. É tanto que na Arca da Aliança tinha os 2 querubins de ouro. Podemos perceber também que Jesus, ele é Deus encarnado, é o Deus feito homem. E Jesus inaugura a nova economia das imagens. Ou seja, até então ninguém tinha visto a Deus. Mas Jesus se encarnando, ele diz: eu sou o rosto do Pai. É como se Jesus falasse para nós: olhem para mim e vejam o Pai. É o que ele falou para Filipe, quando Filipe pergunta: Senhor, basta que mostre-nos o Pai, e isso nos bastará. E o Senhor fala: há tanto tempo estou convosco, quem me vê, vê o Pai. Ou seja, Jesus ele vai inaugurando essa época das imagens. É tanto que no século VII surge uma heresia, os iconoclastas, que ficavam querendo quebrar as imagens, século VII para o século VIII. E o concílio de Niceia, ele bate o martelo: não, as imagens devem ser veneradas, porque desde o início da igreja, os cristãos já veneravam as imagens, desde o início. Não foi no século VII, século VIII que decidiram. No século VIII foi batido o martelo porque tinha hereges, pessoas que não aceitavam, e a igreja se posicionou, mostrando que a fé de sempre foi usar imagens. Porém, devemos ter certos cuidados, porque muitas vezes a gente pode cair na tentação de começar a achar que nós somos católicos modernos. Não sou católico moderno, não tenho nenhuma imagem lá dentro de casa. Errado. Repito, errado. O católico ele pode ter imagem dentro de casa, sim. Como diz o padre Zezinho: eu tenho um fósforo dentro de casa e não sou um incendiário. Eu tenho uma faca e eu não sou um assassino. Eu tenho uma imagem e eu não sou um idólatra. Repetindo para você guardar no coração. Decoração, guardar no coração. Eu tenho fósforo, não sou um incendiário. Eu tenho uma faca e não sou assassino. Eu tenho imagem e não sou idólatra. Essa é a pedagogia do cristão. Então não tenha medo pelas acusações, pelas mentiras que, infelizmente, até pela ignorância ou por pensamentos contrários, muitos querem condenar as imagens. A Bíblia não condena. Toda vez que a Bíblia condena, é imagem de ídolos. Nunca é imagens da forma que nós católicos usamos. Elas servem e muito para nos fazer lembrar, para nos fazer ter desejo de imitar a vida dos santos. Porque os santos, nós não apenas olhamos e lembramos, nós não apenas olhamos e pedimos, nós olhamos e dizemos: Senhor, eu também quero ser santo. Então, este é o sentido para nós das imagens.
E devemos ter o cuidado de muitas vezes nós, em nome de um catolicismo moderno, começarmos a pensar de forma muito protestante. Repito, nós respeitamos todos os irmãos, mas se você é católico, pense como tal, pense como um católico. Não queira ser um católico moderno, porque católico moderno é católico que perdeu a fé. Católico moderno demais é católico que esquece que é da igreja que nós recebemos a fé. Nós não inventamos a fé. É a igreja que é mãe e nos ensina. E um filho que quer desobedecer à mãe, ela machuca tanto o coração dele. Então sejamos filhos obedientes e conheçamos a nossa fé. Quero deixar aqui aberto esse quadro para que você pergunte algumas coisas. Tipo assim, Osés fala no próximo programa sobre intercessão dos santos, sobre purgatório, sobre inferno, sobre o céu, sobre espiritismo, sobre superstição, sobre falsas doutrinas. Você vai falar o assunto, nós vamos estudarmos, rezarmos e tentar procurar passar da melhor forma. Agradeço ao Alisson que está me ajudando e que Deus abençoe a todos.